Ó, pessoal, vai ser assim, ó. Hoje vai ser juros, né? Aí, dia 6 e dia 13 é para ser exercício. Eu vou fazer, eu tenho uma lista, eu vou mandar para vocês. É, acaba aqui, porque não dá mais tempo de dar, não dá mais tempo de ver mais nada. É, aí dia 6 e dia 13, a ideia foi de fazer exercício da lista que eu vou passar para vocês. Os limites, que é aqueles limites que eu passei, e juros compostos. Porque não dá mais tempo de falar mais nada. E aí dia 15 a gente faz a prova, tá? Mesma coisa. Ó, pessoal. Oi? 15. Mas assim, é super de boa, gente. Não... Pessoal, vamos lá. É muito fácil, tá? Isso aqui. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. É claro, assim, esse que eu vou passar aqui é fácil, mas em geral as coisas não são tão simples assim, né? Mas ou melhor, seja um capital. Ah, só para vocês, a página, mas assim, aqui é 90, mas eu acho que eu vou tirar o print e mandar para vocês, só desse pedacinho aqui, tá? Seja um capital de R$ 1.000, né? E até fazer uma... Depois eu penso. Aplicado. Esse que nós vamos usar lá matemática financeira. Acho que já é para... Talvez não seja nem esses juros aqui, seja a capitalização contínua, que eu vou falar também hoje. Porque, por exemplo, ó, tem duas fórmulas. Antes da gente continuar aqui, tem duas fórmulas aqui, que é o seguinte. A fórmula dos juros compostos é essa aqui, onde esse C é o capital, né? Aqui é a taxa e aqui é o tempo. E aí tem outra fórmula, que é essa daqui, que é a capitalização contínua, que essa fórmula aqui ela vem de um limite que eu ia falar, mas a gente não vai ter tempo mais. E aí basicamente é porque é o seguinte, ó, a diferença, você tem um capital, o exemplo lá que eu vou colocar de R$ 1.000, por exemplo. Aí é aquela pergunta típica, qual é o montante ao final de um ano se a taxa é tanto, no caso 10%, e o prazo é um ano. Era o exemplo que eu vou colocar. Eu vou deixar essas duas aqui, eu vou continuar escrevendo aqui, a gente vai chegar nessas duas fórmulas aqui, ó. Aplicado, seja um capital de R$ 1.000, aplicado a uma taxa aí durante um ano. Nossa, mas ficou muito mal escrito, né? Seja um capital aplicado durante um ano. Qual o montante? É porque eu vou concluir que a gente vai comparar essas duas. Aos poucos a gente chega lá, vamos lá, por enquanto. Ao ano durante um ano. Qual o montante que basicamente você pega o valor, aí você calcula os juros, 10%, vezes 0,1, né? E aí o montante é simplesmente esse valor Oi? Oi? Eu não estou com conhecimento de matemática financeira, que vai ver esse cara da matemática financeira. Eu estou com medo de estatística. Mas é de boa. De boa também. Você pode falar, né? E aí, por exemplo, se eu pegasse
capitalizasse de novo, aí seria, você pega 1.100, ó, vezes 0,1 mais 1.000, não é? Dá quanto isso aqui? É na calculadora. Não tinha um filme que... Tá. Era o quê? Lembrei, aquele filme True Lies. Vocês já assistiram True Lies? Com o Arnold Schwarzenegger? É que ele é um espião e ele não conta pra esposa. Você não assistiu esse filme, gente? É o melhor filme de ação que já fizeram desde sempre. É esse filme. É. Porque... True Lies. Meu Deus. Nunca assisti esse filme? Não, gente. Esse filme aqui, ó. True Lies. Que ele é um espião. Mas o fato é que tem uma cena que a esposa dele, ela meio que vai conquistar alguém, né? Ela toda desengonçada querendo ser uma espiã. Aí ela pega um spray desse, bota aqui na boca pra tirar o mau hálito lá. É muito engraçado. Mas a gente assiste esse filme aqui, ó. É o melhor filme de ação da década, com certeza. Acho que talvez, não, o segundo melhor. Porque o primeiro é o Exterminador do Futuro 2. Oi? Não, ele é de ação, mas é muito bom. Porque as cenas são muito realistas. Qual o melhor ator de ação do seu conselho? De ação? Assim, eu vou assim, pela quantidade de filmes bons, eu colocaria o Tom Cruise. Pela, digamos assim, tem vários filmes bons, eu colocaria ele. Pela quantidade de filmes que você... Ah, não tem esse filme mais ou menos dele. Tem, pode até ser, mas todos são um nível bem alto. E ele não tem dublê, né? É, então eu colocaria ele. Oi? 1.110, né? Vezes 0,1 mais 1.000. Tom Cruise. Keanu Reeves. Vem sim, Matrix. Ah, é? Matrix? Se vai Matrix não é considerado uma ação. John Wick. John Wick. 1.110. E aí, assim, você vai fazendo cada mês você vai fazendo a mesma coisa, tá? Basicamente, em geral é assim, ó, em geral, por exemplo, o primeiro montante seria C, seja C, mas em geral, eu vou colocar os nomes aqui. C vai ser o capital, N vai ser o tempo ou o período, né? I é a taxa. Aí, por exemplo, C mais CI é o primeiro montante que eu tenho, né? O primeiro montante é o capital mais C vezes I, porque I é a taxa, né? Aí vezes o capital vai dar os juros, mas então você tem 1 mais I vezes C. Vou colocar o montante 1. Montante 2 é o que? É C. Aliás, é o montante 1 mais... Oi? Não, é porque você faz a mesma coisa, só que no lugar do C, você coloca o M1. Então é 1 mais I, M1, por exemplo. Ok? É a mesma coisa. Aí o M1 eu substituo ali, que é 1 mais I, C. Esse 1 é fixo. 1 é fixo. Ou seja, o M2 vai ser 1 mais I ao quadrado vezes C. Aí a mesma coisa, agora se fosse o M3, seria 1 mais I. Agora no lugar
do C, eu coloco o meu novo capital, que é o M2. E aí repito toda a conta, ó. O M2 é esse valor aqui, ó. M3. Perdão. M3 vai ser 1 mais I elevado a 3 vezes C. Ok? E assim por diante, tá? Então, após, em suma, né? Após N... É porque não é exatamente meses, é N períodos de tempo, né? Oi. Aqui? Terminar, esperar você terminar. Esqueci de pegar. Achei. Mas hoje não teve aula porque não vai ter mais? Hoje não teve aula porque não vai ter mesmo? Não, porque a professora não pôde. Não pôde vir, né? Então, em suma, após N períodos de tempo, aí depende do tempo, né? Pode ser meses, dias. Um capital C aplicado Se eu fizer essa conta, vai ficar repetindo aqui, tá? Esse mesmo padrão, ó. O 3 aqui, 3 aqui. Então é C vezes Professor, e o quê? N períodos aqui? Não. Ele Aonde? Em suma após N. antes de após. Suma. É em suma. Eu ia botar em número. Período de tempo. Canta essa formulazinha aqui. É claro que assim, tem várias situações que isso aqui, você usa juros compostos, mas a maneira é muito mais complicada, né? Vocês devem ver lá em financeira, né? Alguma coisa. Devem ver isso aqui. Basicamente mas eu vou tratar só esse caso, os mais simples mesmo, tá? Não dá tempo de fazer outras coisas. Vou pegar os exercícios que tem aqui. Você mexe que eu vou usar esse livro aqui, porque o outro lá é muito grande, apesar de ser muito bom. É uma bíblia aquele livro, né? Eu vou usar esse que é mais enxuto, apesar de eu não gostar muito desse. Ó, os exercícios. Eu vou pegar daqui, eu vou ver se eu consigo cortar daqui. Vamos.
Ó, esse aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu vou só ler então. Eu não consegui cortar, copiar não. Então, não sei por que não tá indo. É, não, eu tirava e colocava no Paint, né? Mas só que um menino me ensinou, um aluno da Civil, você coloca esse comando aqui, aí corta aqui. Deixa, vamos lá. Ó. Um capital, como tá gravado, não tem problema não. Um capital de 2.000 é aplicado. Esse aqui é o mais óbvio, né? Capital de 2.000 é aplicado a juros compostos durante 4 meses. A uma taxa de 1, ó, vocês já tem uma coisa que é muito manjada, que é que você presta atenção nessa unidade aqui e nessa daqui. Tem que ser igual, né? Por exemplo, se o tempo está em meses, a taxa tem que estar em meses também. Se não tiver, você tem que transformar. Ou um ou outro, tá? Oi? Aqui 4 meses. Aí você sobe, coloca direto, né? Por exemplo, aqui, ó. 4,8 vezes 1,8 e fazer só uma vez? Como é que é? Multiplicar 4 vezes 1,8%. É. Não, mas não é assim que exatamente funciona. Só se fosse os juros simples, né? A UN é 4 e o I, aí você tem que colocar em decimal. 1,8% é o quê? Você pode botar 1,8 dividido por 100. Por exemplo, 10%, né? 10 sobre 100. Tá? Que vai dar 0,1. Você tem que colocar esse valor aqui. Então, 1,8 e é isso. É a mesma coisa 18 sobre 1.000, né? Mas você pode fazer isso aqui na calculadora, dá o quê? É a mesma coisa, se eu botar o zero para cá, né? Quanto é que dá? 0, 0,00. Ok? E aí tem que fazer isso aqui. Aí é a calculadora, né? 2.000. Deixa eu ver aqui. Elevado a 4 dá 2.000. Eu vou colocar aqui só as duas primeiras casas decimais, tá? Na verdade, se fosse aproximar, seria 44 aqui. Se fosse aproximar, não, como é que chama? Arredondar. Ok? Eu vou fazer um exemplo C, o M, que é o fácil. Agora, eu vou fazer agora um com que eu encontro N, que vai ter que usar log, né?
Olá, boa noite. Boa tarde? Ah. Ó, pessoal, esse aqui, ó. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado a juros compostos a taxa de 1,9% ao mês para que duplique? Ó, vamos lá, ó. Tem esse exemplo aqui. Durante quanto tempo, ó, durante quanto tempo um capital deve ser aplicado a juros compostos a taxa de 1,9% ao mês? Isso, qualquer capital ao mês para que ele duplique. O capital, você tem o C, aí eu quero que o resultado seja o dobro de C. O montante, né, no caso. Eu quero que o montante seja 2 vezes C. Porque aí, ó, fica assim. Aí quando eu cancelo o C, e aí a taxa aqui é 1,9, né? É 0,0019. É a mesma coisa, né? Ó, se a gente fez aqui, deu 1,8. Cadê o... Ah, agora que eu lembrei, eu não coloquei enunciado, né? O enunciado tá aqui. Aqui era 1,9 é a mesma coisa, né? 0,00. Então vai ficar 1, aqui, né? E como é que eu isolo o N aqui? N vai ser o logaritmo de 2 na base 1,0019. Essa parte aqui não ganhei. Na última linha aqui? Como é que deixa uma emissão? Ó, imagina o seguinte, ó. A elevado a x. Quem é a base aqui? Não, eu tenho um número elevado a x. A base da potência é A, tá? Então você leva esse nome da base, a base é essa daqui, ó. Essa aqui vai ser a mesma base do logaritmo. Basicamente eu estou usando a definição, ó. A definição é assim: A elevado a x igual a B, o logaritmo da base, o logaritmo deste aqui na base A é igual a x. É a definição, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. N, que é o expoente, aí vai ser o logaritmo deste, que é o B. E a base é esse número todo, é 1,0019. Tá? Não? Eu só achei que quem teremos não entender. Ó, eu vou copiar isso aqui, ó. Aqui exatamente, foi a primeira coisa que eu falei do logaritmo. É porque ficou feio. Certas coisas, assim, a gente, quando você estiver fazendo uma coisa, quer que fique muito bem feito, vai ser desse jeito aqui. Você vai fazer e vai pagar, vai fazer e vai pagar. Até você se satisfazer. Ou então, assim, você, é assim mesmo.
Não, qualquer coisa, quando vocês estiverem fazendo, querem que fique muito bem feita, de primeira não ocorre. Tem que ser uma coisa, principalmente quando você quiser escrever, vamos supor, o TCC de vocês. Vocês vão fazer uma versão que é o Frankenstein, aquela coisa lá. E aí, ó, gente, a definição de logaritmo, ó. A elevado a n igual a b esse aqui é o b, esse aqui é o a e o n lá, tá? Então, se eu for imitar, vai ser o que? Logaritmo do b, que é o 2, na base 1, entendeu? Tá? Só você comparar. Ok, aí eu cheguei nesse logaritmo aqui. Como é que eu resolvo ele? Aí você tem que mudar para base 10. Para ser o logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 1, tá? E aí calcula usa esses dois logaritmos na calculadora. Que é o logaritmo de 2. Aqui na calculadora ele tem duas bases. A E, que é o ln, e a 10, que é esse log, sim. Então, log de 2. No ensino médio eu sabia os logaritmos decorados. Log de 2, eu falava 0, blá, blá, blá. Mas hoje em dia eu não faço nem conta de cabeça mais. 1,0. Aqui vai dar 0,00082. Coloquei 7 números aqui, né? Aí eu pego esses dois números de divido e vai dar o valor que eu... É lógico que aqui é aproximado, tá, gente? Ó, vai dar aproximadamente... a taxa ali é o quê? É o mês, é? Ao mês, né? Então vai dar aproximadamente 365 meses. Tá? Então quando for para procurar o n, não tem outro jeito, tem que usar o logaritmo. É isso mesmo, gente? Pelo que tá a resposta aqui, tá errado. O que eu fiz? 3, será que eu... Tá dando 36, não é 365. Não, tá errado aqui, ó. Aqui tá errado também, ó, esse primeiro. Aqui eu coloquei errado. Aqui não é 00, é 0. Você tinha falado isso, né? É. Aqui é 0. Deixa eu repetir aqui.
A conta tá... Não acho que... Mas é só esse erro aí. Que ódio. 1, aqui é 2000. É a mesma coisa. 2004. Aqui não tem esse zero aqui, ó. Olha, eu tô reclamando que tá feio, agora vai ficar pior ainda, mas já chega. Fall Guys. Jogo. Eu comecei agora. Eu sempre falava, vou comprar. E nunca comprei. Mas não, dominó eu jogo. Lá em casa tem um dominó de 25 anos de idade. Desses que nem vocês jogam. Quando eu nasci, o dominó já tinha. Já. Mas mas é verdade. Oi? Não, gente, mas eu sou velho já. Se quando o senhor nasceu, eu já tava lá. Não, mas ele com certeza ele tem mais de 25 anos. Ele tá comigo agora. Ele é da minha mãe, eu roubei dele. Oi? Mas ele tá comigo. Pronto, é isso aqui. Agora você vai dar a resposta certa, tá? Gente, mas essa conta da idade ela é muito fácil para vocês deduzirem. É 36, tá? É a mesma coisa, ó. É a mesma coisa, só que, tá? Eu já falei a idade, o tempo que eu me formei aqui. Aí é só vocês terem feito a conta. A gente faz entre 31 dias e 39 anos 40 é muita coisa. Não, vai ver se faz não, ele fica acima do 15. Ele tem 39. 39? Eu acho que eu falei mais. Ele tem 39. A gente vai juntando e vendo a reação dele. Continue, Guia. Pronto. Essa reação. Ó, não, 34. Aí, ó. O povo. Isso eu disse que era velho. Hã? O senhor disse que era velho. Oi? E o senhor disse que era velho. Tô acabado já. Ixi, Maria. Ó, um capital de 1.000 é aplicado a juros compostos na taxa de 300% ao ano. Esse é agiota. Onde é que esse é agiota? Pois é. Faz os 1000 também. Os exemplos reais. Oxe, quem vai matar não sou eu? Outro capital de 2.000. Ó, aí você tem outro capital, né? Um C2 de 2.000. Aplicado também a juros compostos na taxa de 100%. Essas taxas aqui tem nada a ver isso aqui. Daqui a quantos anos a diferença entre os capitais? Daqui a quantos anos a diferença entre os montantes será igual a 3.000? Por exemplo, ó, o montante 1, isso aqui não é fácil, não é difícil também não. É 1.000. 1 mais daqui a quantos anos, tá? Então é 3, né? É 1 mais 3 aqui, tá?
Só que eu não sei. O montante 2 é 2.000. Aí a diferença dos dois... Qual é o maior daqui? Quanto é a diferença? Será igual a 3.000. Então você vai pegar essa fórmula aqui. Aqui tem um detalhe que qual é o maior dos dois aqui, né? Então a diferença dos dois é 3. Basicamente você pode tirar esses zeros aqui, ó. Ok? Aqui eu tenho 2 elevado a n mais 1. Qual é o maior desses dois aqui? Porque ele falou a diferença, mas eu não sei qual é. Porque tem que ser sempre um maior menos um menor para dar 3.000, né? Tá? Eu coloquei o M2 menos o M1, mas pode ser o contrário. Como é que você sabe qual é o maior aqui? É 1.000 vezes 4 elevado a n. Não, um é 4 elevado a n. O outro é 2 elevado a n mais 1. Ou então, qual é o maior? 2 elevado a 2n ou 2 elevado a n mais 1? Oi? O maior é esse aqui, né? Porque 2 esse menos n mais 1 vai dar n menos 1. Então é o contrário, é M1 menos M2 aqui. Eu vou colocar, na verdade, só um menos aqui e um mais aqui, tá? Pronto. Como é que eu resolvo isso aqui, hein? E vamos lá. Como é que eu isolo o n aqui, hein? Aqui você tem que... aqui é uma situação que eu não falei. Você tem que fazer a substituição, chamar isso aqui de t. Aí fica t quadrado menos 2t igual a 3. Aí você resolve a equação do segundo grau. Hã? Oi? Não, é o t. Eu vou colocar outra letra aqui, y. Só para não confundir com o tempo. Y quadrado menos 2y igual a 3. Aí o delta aqui vai ser o quê? 4 menos 4. 16 aqui, né? 12, 16. Então y é o quê? Menos b. Então é 2 mais ou menos 4 sobre 2a. Quando for positivo vai ficar 6 por 2, 3. Negativo, menos 1. Só que o negativo, gente, aqui não dá certo, porque 2 elevado a n é sempre positivo. Então esse y é positivo. Então eu não coloco essa solução aqui. Então o y é 1. Então você tem 2 elevado a n igual a 1. Então o n tem que ser 0. Tá errado isso aqui. Ai, ai. Deixa eu ver aqui.
Ele não diz o prazo nesse primeiro aqui, ó. Um capital de R$1.000 é aplicado a juros compostos a taxa de 300% ao ano. Outro capital é aplicado a uma taxa de 100% ao ano. É. Também ele não fala, ele não fala que é o mesmo, né? Pode ser diferente esses N's aqui, né? Podem ser diferentes aí. Ah, eu tô. Olha, você tá vendo eu tô com. Acho que meu cérebro ele tá. Onde é que o Y é 1 aqui? O Y é 3. Aí eu botei Y sendo 1. A gente compreende, professor. A gente espera essa compreensão na hora da prova. Viu? Muito obrigada. Tem que ver todas essas variedades. Ainda bem que foi no final do semestre, né? Que já tá 2 elevado a n igual a 3. A n é o logaritmo de 3 na base 2. Aí agora é só usar. Agora aqui, ó. N é o logaritmo de 3 dividido pelo logaritmo de 2. Agora sim. E aí agora é só usar, ó. Que log de 3 é 0,3 e o outro é 0,48. Então 0,48 dividido por 0,3. Aí vai dar, tá? A resposta. Um 1,6. No caso, 1,6 é o quê? Em anos. O que é 1,6 anos, hein? Hã? É 0, é? Ai, tá bom. Aquela coisa, vamos sair sem fazer barulho, né? E aí... Não, só assim. Tem que... A ainda fala que é para reforçar. Obrigada. Ó, então a gente fez um para calcular o montante. Um outro que também usava logaritmo. Esse aqui também usa logaritmo, tá? Deixa eu fazer essa 163 aqui também. Ó. O capital de 2.000 é aplicado durante 5 meses a juros compostos. Produzido... Aliás, tem uma coisa aqui, ó. Eu vou passar para outra coisa aqui, que é capitalização contínua. Que esses exemplos são todos parecidos, tá? Depois eu vou vou enviar uma lista para vocês fazerem, para a gente fazer na aula de exercício. Tem uma coisa aqui. Deixa eu ver, desenhar. Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês aqui, ó. Se, por exemplo, eu não quisesse usar aquela fórmula lá dos juros compostos, eu quisesse usar uma outra. Não, a questão não é nem ser mais fácil, é que ela gera mais um montante maior. Ela gera um montante maior. Se eu tiver pegando emprestado, eu não gostei não. Essa daqui, ó.
Você lembra desse E? Essa forma Número de não sei quem. de Euler. Aí tem essa fórmula aqui que ela é usada para fazer a capitalização contínua. Imagina que você aplica um montante, sei lá, em alguma aplicação. E aí você fica lá no seu computador vendo ele gerar todo dia, né? Cada segundo ele está gerando. Não é verdade? Pois é, tão pouco. Mas aí a fórmula que é usada é essa daqui, ó. Não é essa dos juros compostos, não. Essa aqui é da capitalização contínua. Que é que imagina que você bota lá R$1.000 e aí você vê no aplicativo, a cada enter que você dá, ele atualiza lá quando é que está gerando. Essa primeira aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar... Oi? Perdão, essa segunda. Então, vou fazer a conta com os mesmos valores, os dois, ó. O capital vai ser 1.000, tá? A taxa vai ser 10%. E o N vai ser ao ano. E o N vai ser 1 ano. Aí vamos calcular os dois. Aí essa daqui é a fórmula que eu falei que... Na primeira, eu acabei de fazer. Ou a primeira, né? Que vai dar 1.100, né? Esse aqui vai dar 1.100. Essa segunda vai ser assim, ó. C, 1.000, E elevado. O 10% é 0,1. 0,1 vezes 1, que é 0,1. Relaxa que eu não vou arrancar assim não, tá? Quando eu passar. E aí eu vou fazer na calculadora 1.000. Ou E elevado a 0,1 vezes 1.000. Aqui vai dar, ó, 1.105 17. Ó, vamos lá. Então, essa primeira aqui, ó, de juros compostos, um capital de 1.000 aplicado a 10% durante um ano. E silêncio. Durante o ano vai gerar 1.100. Na capitalização contínua vai gerar um pouquinho mais. 1.105,17. Que é aquela que você, digamos assim, você coloca lá, aplica e ela vai rendendo em tempo real. Ok? Vocês entendem essa diferença? O raciocínio... Não você pode escolher, mas é em tempo real. O raciocínio, digamos assim, para entender de onde ela vem, é essa aí que você falou. Se ela vai... mas se fosse a taxa, você fixa uma taxa ao ano. Mas se fosse essa taxa em mês, aí você transforma. Se fosse ela em dias, aí você transforma. E se fosse... só que você não vai ficar transformando. Esse raciocínio vai gerar esse E aqui, ó. Aí, digamos assim, é como se você pegasse a taxa e ficasse sempre diminuindo o tempo dela. Continuamente, infinitamente. Se fosse em segundos, entendeu? Então, essa aqui é a capitalização contínua, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Também vou colocar para vocês. Vocês não querem que eu bote a prova difícil para vocês? Aqui é um vídeo. Eu poderia estar em casa, sem fazer nada.
Pois é. Ei, vamos lá? Ei, vocês. Ó, vou fazer uma aqui. Ó, esse último aqui, ó. No capital de 2000 foi aplicado a juros compostos capitalizados. Essa segunda fórmula aqui, tá? Continuamente é uma taxa proporcional a 10% ao ano. Produzido um montante de 3.800. E aí ele pergunta qual o prazo. Tô pegando esse sempre do prazo porque é o mais chato de fazer. E aí fica o quê? 3.800 igual a 2.000 é elevado a 0,1, né, que é 10, vezes N. E aí como é que eu isolo isso aqui? Vai ficar 3.800 dividido por 2.000, né? E aí, depois que você fizer esse cálculo aqui, vai ficar 0,1 N igual ao LN de 38 dividido por 20, né? Que é aqui a base é. Ou logaritmo. Basicamente vai ficar o logaritmo 0,1 N logaritmo de 38 sobre 20 na base E, que aqui é o LN. — 38 por 20 é o quê? Dá 10, dá... — 1,9 é? Então o N vai ser LN de 1,9 por 0,1. Ok? E aí é só calcular. (6,41). Aqui tá anos, mas aqui no 6,41 anos, né? Você tem que... Não tem isso. Você tem que transformar isso daqui no ano... tantos anos e quantos meses, né? Mas assim, esse exemplo seria o mais difícil. Não tem nada demais. Que é para achar o Nzinho aqui, ó. Tá? Então que ele é o último aqui. Os outros são todos fáceis, viu? Calcule o montante. Calcule o montante, calcule o montante. A mesma coisa, só usando a fórmula. Ok? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a diferença essa aqui gera um pouquinho. Aliás, será que ela é sempre maior? Deixa eu ver aqui no Desmos, ó. Vamos colocar o gráfico das duas. Dá para colocar o gráfico das duas, ó. E a gente vai ver quem é a maior.
Na verdade, basta colocar sem o C, né? O C aqui não interessa, não. Mais... Ó, a vermelha, e vamos lá, vocês? A vermelha aqui é essa função aqui, ó. A vermelha é essa daqui. E a outra é exponencial. Se bem que aqui não tá exatamente correto, não. Eu devia ter colocado era o A aqui. O A aqui e o X. Pronto. Agora sim, tá correto. Ó, tá vendo? Ó? Porque o que importa aqui é quando ela é positiva, ou seja, todo lado direito. Esse lado aqui, ó. Então, a vermelha é os juros compostos e a azul é a capitalização contínua, que é aquela em tempo real. Tá vendo que a contínua é sempre maior do que a... Aqui o A é negativo, mas... Ok? Esse divertido. Ai, ai. Ainda tá brincando. Não, mas vocês entenderam aqui, né? Ó, aqui é a dos juros compostos. Onde tem a taxa, eu coloquei esse A. E aí, à medida que você muda a taxa, independente da taxa que é, a curva azul sempre vai ser acima da vermelha. A azul é a capitalização contínua e a vermelha é a juros compostos. Ok? É porque como o montante... É porque o negativo não interessa, porque nesse caso, porque o montante é sempre positivo. Mas serve para alguma coisa assim, aí? Não, se você olhar como função, serve. Deu um toque aí de... Ele zera ou ele zera ou tende a zero? Ele é assintótico a zero, né? Nunca zera. A exponencial não vai zerar nunca. Ah, nunca zera, né? A outra também, esse aqui, ó, é também uma exponencial. O problema, a diferença é a base dela aqui. Ok? Negativo, essa primeira ela é maior. Mas só que como no caso do montante, eu só estou interessado no lado positivo. Então tá bom, né? Então assim, a lista que eu vou passar vai ser essas duas capitalizações aqui. E os limites que eu passei. Aí na terça exercício, na outra terça exercício e a quinta prova, tá?